Olá, eu sou a Ellen, sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados. Atualmente estou cursando o quinto semestre de Informática para a Internet. Olá, eu sou a Maísa e eu também sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados. Atualmente estou cursando o quinto semestre do curso Técnico em Informática para a Internet. E o nosso projeto consiste no desenvolvimento de um sistema com acessibilidade para a realização de substituições e troca de aulas do IFMS Campos Dourados. E o nosso orientador é o professor Sérgio Ricardo Ribassas e o nosso co-orientador é o professor Ricardo Augusto Lins do Nascimento. Manter o registro de todos os procedimentos realizados em uma instituição de ensino é muito importante para resguardar a sua integridade. No IFMS não é diferente. Existem inúmeros processos que precisam ser registrados, como por exemplo a substituição e trocas de aulas. Mas o que seriam essas substituições e trocas de aulas? São formulários que o professor precisa preencher quando ele tem conhecimento de que vai se ausentar. Por exemplo, se um professor vai se ausentar em algum dia e ele quer deixar uma atividade para a turma, ele pode utilizar o formulário de substituição para que algum professor substitua ele e aplique a atividade. E o de troca de aulas, o professor preenche quando ele sabe que vai se ausentar e ele quer trocar o horário de aula com outro professor. E esse é o atual formulário que os professores utilizam na instituição. Atualmente, todo esse processo manual é muito burocrático e responsável por um acúmulo de papéis sem necessidade, pois sempre que um professor precisa se ausentar, ele precisa preencher um formulário, imprimir e entregar ao técnico administrativo responsável pela COINF, que é a Coordenação de Eixo Tecnológico de Comunicação e Informação do IFMS, que após fazer a análise e dar a resposta aos professores, eles armazenam todos esses papéis, os formulários que foram entregues a eles, como uma forma de manter os registros dos procedimentos. A fim de automatizar esse processo, a gente resolveu desenvolver um sistema de formulários online, porque dessa forma, todas essas informações e registros relacionados a esses formulários atualmente utilizados não precisarão mais ser guardadas fisicamente, já que todos esses dados ficarão registrados no nosso sistema. Além disso, a criação desse sistema irá reduzir o tempo gasto no preenchimento das solicitações, sem contar que irá melhorar também a comunicação entre os professores e os técnicos administrativos, pois a comunicação será muito mais rápida, muito mais ágil e eles poderão acessar pelos seus computadores ou pelos seus smartphones. Outro fator importante é a acessibilidade. A tecnologia está presente em nossas vidas e precisa ser acessível a todos. Por isso, a gente vai buscar desenvolver o nosso sistema para garantir que pessoas com deficiência visual e auditiva possam acessá-los sem maiores dificuldades. Um ponto que é importante ressaltar é a construção da acessibilidade, que irá ajudar na experiência de navegações com conexões lentas, carregando o sistema dessa forma com maior rapidez. Sem contar que se tiver algum professor ou técnico administrativo que tem algum tipo de deficiência, ele possa acessar e receber todas as informações. Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, 23,9% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, sendo elas auditiva, visual, motor ou mental. Apesar disso, um relatório realizado pelo Big Data Corp indicou que 99% dos sites brasileiros não possuem acessibilidade. Pensando nessas pessoas, o nosso projeto vai ser desenvolvido de acordo com as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo da web, publicadas pela W3C. Mas ele terá como foco principal oferecer acessibilidade para deficientes visuais e auditivos. Dessa forma, ele terá um HTML semântico e trará opções como, por exemplo, audiodescrição, mudança de contraste, a possibilidade de alterar o tamanho da fonte dos textos, e ele também contará com um tradutor automático de texto para a língua brasileira de sinais, para facilitar o entendimento por parte dos deficientes auditivos. A nossa pesquisa é classificada como tecnológica, e a primeira etapa para o desenvolvimento desse projeto consistiu em entender como funcionava o processo manual das solicitações. E para isso, o que a gente fez? Nós fizemos entrevistas com os docentes da instituição. A gente também analisou os documentos que eles utilizavam, que no caso eram os formulários, e a partir dessas análises e das entrevistas, a gente conseguiu entender melhor e delimitar como o nosso sistema seria desenvolvido. Estudos bibliográficos também foram realizados, como por exemplo, a análise e projeto de sistemas, que deu suporte à elaboração de documentos relativos ao projeto.
como por exemplo o diagrama de caso de uso, que vocês podem ver aí, que é uma ferramenta que auxilia a gente a conseguir visualizar melhor os requisitos funcionais do nosso sistema. Nós estudamos também banco de dados, e isso nos ajudou na elaboração dos modelos conceitual, lógico e físico da base de dados do sistema. Esse modelo que vocês estão vendo aí é o modelo lógico da base de dados. HTML, CSS e JavaScript também foram estudados ao longo do curso. Isso vai nos ajudar a implementar o sistema, pois o HTML, que é uma linguagem de marcação, será utilizado para dar uma estrutura à nossa página. O CSS será utilizado para dar estilo, e o JavaScript será a linguagem de programação que nós iremos utilizar. Além disso, a gente fez um estudo sobre a implantação da acessibilidade, através da leitura da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, através da leitura de artigos científicos e também das diretrizes de acessibilidade para o conteúdo da web. Na segunda etapa, por ser uma pesquisa tecnológica que tem como objetivo desenvolver um sistema, nós seguimos as orientações de Pressman de 2011, onde ele sugere que um produto precisa ser definido. Dessa forma, a gente definiu nosso produto como um sistema com acessibilidade para gerenciar o preenchimento dos formulários de substituição e troca de aulas para o IFMS Campos Dourados. Atualmente, após já ter criado várias versões de diagramas e modelos de banco de dados, nós demos início à fase de prototipagem do sistema. Essa prototipagem foi iniciada através da criação de um protótipo de baixa fidelidade, que foi feito no caderno mesmo e a lápis. O segundo protótipo criado foi o protótipo de média fidelidade, e ele foi feito na ferramenta Adobe Illustrator, que é uma ferramenta de ilustrações. Lá a gente conseguiu criar o design de cada uma das telas do sistema. Depois de já ter passado essas telas para o Illustrator e ter criado o design de cada uma delas, a gente passou elas para uma ferramenta de prototipagem, que foi o Ashuri. E lá a gente conseguiu adicionar algumas funcionalidades e interações, e isso aproximou ainda mais o nosso protótipo do sistema real que a gente vai criar. Atualmente, esse protótipo está em processo de análise, ou seja, os professores e servidores vão analisá-lo e a gente está aguardando uma validação por parte deles para que a gente consiga realmente dar início à programação do nosso sistema. Agora, acompanhe um pouco mais sobre o nosso protótipo. Logo ao entrar no sistema, o professor vai dar de cara com essa tela de login aqui, onde ele vai colocar o CIAP dele e também a senha. E ele não vai precisar se cadastrar, porque quem vai fazer isso vai ser o administrador do sistema, que vai cadastrar todos os professores. Logo aqui acima já vai ter uma barrinha com algumas das opções de acessibilidade que a gente vai oferecer, como por exemplo o contraste, aumentar o tamanho da fonte dos textos e também a audiodescrição, que vai descrever o que tem na tela. Só que é claro que essa aqui não funciona, é apenas uma representação, porque isso é um protótipo. Então aqui abaixo a gente tem as duas opções, ou de substituição e de troca, de formulários no caso, né? E a gente optou por colocar essa descrição para que os professores saibam a diferença e não preencham errado. Vou entrar aqui agora no substituição e vou mostrar para vocês mais ou menos como ele funciona. Vou preencher esse formulário aqui. O horário inicial da aula será 7 horas, o horário final da aula 7h45. O motivo será uma consulta e eu vou escolher uma data de ausência. E vamos supor que eu não tive tempo para preencher esse formulário completamente, então eu posso rascunhar ele e mais tarde eu posso encontrar ele aqui nessa aba de rascunhos. Clicando aqui, vai aparecer o título do meu formulário, as informações que eu preenchi. Agora é só eu terminar de preencher e enviar ele para análise, certo? Enviei, ele vai ser avaliado pelo administrador e depois que ele avaliar, vai aparecer nessa tela de notificações aqui, ó. No caso o meu foi deferido, eu posso entrar, ver as informações que eu tinha enviado e a situação. Aqui eu vou mostrar também a diferença do indeferido, que no caso a única diferença é que quando o formulário é indeferido é acrescentado um motivo aqui, então o avaliador ele tem que dar um motivo para ter indeferido o formulário. E tem outro exemplo muito importante, que é quando o outro professor quer que você participe de alguma substituição com ele. Então, por exemplo, o professor Joaquim quer que eu substitua ele no dia 8, na turma B, das 8h30 às 10h20. Então, eu posso escolher se eu quero participar ou não, se eu desejo substituir ou não. Então, basicamente, nosso sistema funciona assim. Aqui tem também uma barra de pesquisa, onde eu posso pesquisar os meus formulários através do título. E aqui eu posso ver os meus dados que foram cadastrados e também posso sair do sistema. E ao sair eu volto para essa tela aqui de login.
E o que está acontecendo até o momento é que o nosso sistema está passando por um processo de análise e validação. Então a gente criou alguns formulários e também um vídeo mostrando e explicando, e a gente vai apresentar ele para que os professores possam avaliar e dar opiniões, contribuições para que a gente melhore o protótipo e tenha uma base melhor para quando a gente for programar o sistema realmente com a linguagem JavaScript. Com base em todo esse contexto apresentado, a gente conclui que esse sistema a ser desenvolvido será muito importante para o IFMS Campos Dourados, porque além dele trazer mais celeridade e praticidade no procedimento das solicitações, ele também trará acessibilidade. Isso vai possibilitar que pessoas com deficiência tenham acesso à informação e comunicação. Dessa forma, a gente vai estar seguindo o artigo 63º da LBI de 6 de junho de 2015. Por fim, esperamos que após o sistema ser testado e validado pelo Campos Dourados, ele possa ser apresentado para uma apreciação da reitoria, para uma possível implantação em todos os outros campi do IFMS. E esse foi o nosso projeto. Agradecemos pela atenção e agradecemos também à Feira Brasileira de Jovens Cientistas pela oportunidade. Tchau!